De história. De onde são... Qual é a história em comum que nós temos? O que nós contamos da história do nosso povo, do nosso antepassado, para as nossas crianças quando elas estão indo dormir? Quais são as tradições que a gente faz com determinados dias, com determinadas comidas, com determinadas datas? Que lugares a gente lembra? Que passagens a gente recorda com tristeza ou com alegria? Essa é a experiência judaica. Quais são as palavras que acompanham a educação, as tradições, o que os avós falam para os netos, o que as mães falam para os filhos, o que os pais falam para as filhas, nos últimos 300, 500, 700, mil e poucos anos. Essa é a experiência judaica. Tem um livro do autor israelense Amos Oz que chama Os Judeus e as Palavras. Não é sobre religião, não é sobre genética, é sobre palavras. É sobre educação. Essa é a experiência judaica. É óbvio, não hoje em dia, como o Salim colocou, é uma religião. E as pessoas que quiserem fazer parte dessa religião precisam se converter, e não é a coisa mais fácil do mundo se converter para o judaísmo, até mesmo para o religioso. Não é uma religião expansionista, foi religião de impérios, como o cristianismo ou o islã. Então é muito difícil fazer parte de uma religião que ela é meio que vista como fechada. É possível fazer parte do povo judeu, mas existe um trabalho a ser feito. Então, por isso que são poucos, são 16 milhões no mundo. Essa experiência judaica, eu discordo, assim, o argumento do Shlomo Sand não se sustenta de pé, de que os judeus não são um povo. Todos os povos foram criados. O palestino também foi criado, o libanês também foi criado, o sírio também foi criado. Há 500 anos atrás não existia, provavelmente, nenhum desses povos. Foi tudo uma junção de vários fatores de conquistas e lutas e guerras e conversões na região. Inclusive, muitos palestinos, se bobear, 1000 anos atrás, eram judeus. Foram convertidos no Islã quando o Saladino conquistou toda a região. É assim, quando a gente fala a respeito disso, dá a impressão que os judeus eram brancos europeus que chegaram na região representando a Inglaterra para aplicar um sistema colonialista em nome dos ingleses ou dos poderes coloniais racistas europeus na região do Oriente Médio. Quando, na verdade, os judeus estavam fugindo, porque os judeus nunca foram brancos caucasianos na Europa, eles sempre foram vistos como negros ou como mulatos na Europa, sempre. Apesar de... sempre se tem que comparar com alguma coisa. O que é Schwarzman, que é um sobrenome polonês? É homem negro. O meu avô era super escuro na Polônia. Ele tinha que fugir, castanho escuro, olhos escuros, sobrancelha grossa. Ele tinha que fugir dos cristãos poloneses que identificavam ele rapidamente como judeu, porque ele era totalmente diferente dos poloneses. E ele era polonês. Porque provavelmente ele veio de algum lugar, e que os seus antepassados vieram de algum outro lugar, e que vieram de algum outro lugar, e que vieram de algum outro lugar. No fim das contas, o judeu, até a criação de Israel, sempre foi com os ombros rebaixados, suas costas levemente curvadas, com uma sensação de culpa por estar em algum lugar do mundo que ele